Irmãos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos nós, amém? Teremos divisões de classe hoje? Se sim, então, irmã Núbia, ali, os adolescentes podem acompanhar, irmã Justo também, as crianças, ok? Vamos então nos concentrar na nossa classe aqui, são alguns minutos para a gente se organizar e já iniciamos. Meus irmãos, vamos orar então, oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor, eis-nos aqui reunidos em Teu santo nome, Teu povo, segundo a Tua soberana vontade que nos reúne aqui, nos congrega nesta manhã. Te bendizemos, ó Pai, pelo Teu reino sobre toda a terra. Te bendizemos, ó Deus, porque o Teu reino chegou até nós. O Senhor nos enviou o Teu Evangelho, nos fez entender a mensagem da cruz, entender que o Senhor enviou o Teu único Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, que Ele é o Rei prometido, o Senhor, e nos deu o Teu Espírito para nos convencer destas verdades, quebrantou o nosso coração e nos fez nos dobrar diante de Cristo e recebê-lo como único Senhor e Salvador das nossas vidas. E por isso também nossas vidas são do Senhor. O Senhor comprou cada um de nós com preço de sangue, nos resgatou. Somos servos e estamos aqui com esse propósito de dedicar esse tempo a Ti, e que é Teu dia. Abençoa, Pai, esse propósito, abençoa esse tempo dedicado ao Teu reino. Primeiro dia da semana, enquanto estamos aqui Te buscando em primeiro lugar, que o Senhor cuide, ó Pai, da nossa vida, da nossa família, da saúde, dos negócios, que não haja preocupações, que possamos de fato entender que o Senhor reina, que o Senhor é soberano, que possamos assim nos alegrar, porque, de fato, o mais importante o Senhor já fez em nos salvar, e nada mais pode acontecer melhor ou maior do que a Tua graça, que nos é dada em Cristo, que nos alcançou. Por isso, ó Pai, nos ajuda a confiar no Senhor, as nossas vidas, o futuro, nos ajuda a nos dedicar a Ti e ter nesse momento assim nosso coração aquietado, para aprendermos mais das Tuas santas verdades, ó Pai. Assim, opera em nosso coração, aplica Tua palavra, ilumina nossas mentes, nos ajuda a entender e que seja tão somente o Teu Espírito instruindo e somente naquilo que é fiel à Tua santa palavra, ó Pai. Ao que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos prosseguir o estudo da nossa confissão no capítulo que trata da ceia do Senhor, aula 98. Nós começamos a falar da ceia do Senhor no domingo passado, na lição passada, e então nós vamos prosseguir falando desse assunto nessa lição de hoje também. Então será uma segunda parte, é um capítulo grande da confissão de fé. Eu espero, se for possível, concluir esse capítulo hoje, porque é um assunto central na reforma protestante, é um assunto que tem a ver com o culto também, com a adoração, e então é um assunto importantíssimo para todos nós, para uma igreja bíblica que deseja servir e adorar o Senhor. Esse é um assunto central para as nossas vidas, ok? Vou pedir só um pouquinho de tempo aqui, está abrindo aqui novamente, deu um probleminha aqui no meu slide, mas está abrindo de novo aqui.
Ok. Irmãos, vamos abrir os textos bíblicos. Essa sessão, nós vamos então caminhar no capítulo 29 da Confissão de Fé, é o capítulo 29, na seção 3. Os textos bíblicos citados aí são Marcos 14, 22 a 24, que é um texto da instituição da ceia, um texto também no livro de Atos, capítulo 20, verso 7, e 1 Coríntios 11, 20. Então, Marcos 14, de 22 a 24, é um dos textos que lemos quando nós estamos ministrando a Santa Ceia. É um dos textos que o Senhor Jesus instituiu, Marcos 14, verso 22 a 24. Eu vou ler então, os irmãos acompanham. A palavra do Senhor nos diz assim: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Então esse é um dos textos clássicos da instituição desse sacramento da nova aliança, a ceia do Senhor. Agora, em Atos 20, verso 7, tem muita gente que questiona essa questão do dia do Senhor ser o domingo, e inclusive tem uma seita, os adventistas, que batem o pé dizendo que é o sábado, e eles guardam muito firmemente o sábado, inclusive até são bem coerentes, muito mais coerentes do que nós na sua doutrina, e lutam na sociedade para não ter que trabalhar dia de sábado, né? Se você contratar um adventista, ele não vai trabalhar dia de sábado. Eles conseguem mudar concursos e eles conseguem fazer tudo isso. E o pessoal diz assim: mas onde é que está na Bíblia essa questão de ser o domingo, né? É um texto citado aí para a questão da ceia, mas em Atos 27, veja o que o texto vai dizer. Atos 20, verso 7, diz assim: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, no primeiro dia da semana, a igreja se reunia. Isso tem evidências no livro de Atos. Isso o judeu se reunia, há uma transição. Muitos judeus, depois de convertidos, continuavam se reunindo nas sinagogas lá no sábado. Paulo ia às sinagogas também, mas a igreja cristã se reunia no primeiro dia da semana para o culto. E a evidência, você vê que tinha o partir do pão aí, que é a ceia, e também Paulo estava pregando, né? E ele era itinerante, viajava, então o texto diz que ele aproveitou o tempo, ele se prolongou até a meia-noite, pregando ali. Então há elementos do culto, né? Não está explicitamente dizendo aí, mas você consegue entender, inferir do texto que eles estavam reunidos por quê no primeiro dia? Era o dia do culto, tinha ceia, tinha pregação, estavam reunidos. Então, existe sim evidências de que o domingo é o dia do culto e que a ceia está ali. Porque assim, irmãos, o culto do Antigo Testamento, Deus chegou e deu a liturgia toda. Disse como é que o sacerdote tinha que se vestir, o animal tem que ser assim, sem defeito. É esse animal, aquele, disse qual era, como é que tinha que fazer, como era o templo, antes o tabernáculo. Já o culto no Novo Testamento, por isso que a gente diz que são princípios. Não há uma liturgia entregue. Jesus não pegou e está aqui a liturgia do culto. Por isso que não há uma plena unidade, no sentido assim, de uma liturgia única nas igrejas reformadas. O que há são princípios, elementos. O que é que tinha no culto? Então, a partir do Novo Testamento, foi se inferindo, não, tem que ter pregação, culto, oração, leitura da palavra, o sacramento acontece no culto, elemento de culto, e isso é importante porque nós vamos falar no estudo também dessa questão. E em 1 Coríntios 11, 20, que é o último texto aí citado hoje, para a gente iniciar a leitura do texto confessional e a exposição, esse texto, irmãos, veja, a ceia é um assunto tão importante que nesse capítulo aí, que também é um texto clássico da instituição da ceia, que
que sempre lemos quando estamos ministrando a ceia, nesse capítulo 11 aí. Mas antes de falar, Paulo vai dizer assim, o que eu vos entreguei é o que eu recebi do Senhor. Veja, Paulo, ele foi um apóstolo nascido fora de tempo. Jesus se revelou diretamente a Paulo, porque ele disse que não recebeu dos outros apóstolos. Ele vai dizer o que eu recebi do Senhor. Veja a importância da ceia. Jesus chegou para Paulo mesmo e disse, Paulo, tal, e revelou a ele. Então ele diz, o que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Aí o Senhor Jesus na noite foi traído, etc. O texto vai dizer lá. Mas no verso 20, Paulo faz uma exortação à igreja de Corinto, porque estava tendo um individualismo lá em Corinto. Tinha gente mais abastada, gente com mais condição, gente rica, tinha os pobres, havia uma refeição ágape, tinha comida, o pessoal fazia uma refeição ali tudo indica antes do culto. E o pessoal que tinha mais condição, irmãos, a gente vive numa sociedade que tem essa segregação social, existe uma diferença grande, muita gente que tem, às vezes, muito dinheiro, outras que tem muito pouco, mas lembre que outras culturas, essa coisa das castas, que rico não se mistura, é muito mais forte. Até a gente existe isso ainda, claro, mas é muito mais forte em algumas culturas essa separação. Então, o pessoal que tinha condição, eles estavam indo na frente comendo, e o pessoal que não tinha muita condição ficava sem nada lá nessa refeição. E Paulo está dizendo, isso aí que vocês estão comendo não é a ceia do Senhor, porque cada um come, vai na frente, come, né? Veja aí, 1 Coríntios 11, 20, ele diz assim, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Paulo está exortando a igreja, vocês não estão comendo a ceia do Senhor, não. Porque havia divisões na igreja, verso 18, né? Primeiro, antes ele diz no 17, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque não vos ajuntais para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, creio. Aí ele disse que não era a ceia que eles estavam comendo. Por que não era a ceia? Aí ele vai dizer, porque ao comer, diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo de que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. Aí Paulo vai falar da ceia. Veja que era uma igreja orgulhosa, cheia de pecado, de divisão, cheia de dons, né? Carismáticos, a igreja de Corinto. Tinha gente falando em língua, profetizando, e era uma igreja cheia de dons lá do período apostólico, e era uma igreja de gente cheia de gente egoísta, comendo na frente e deixando uma confusão grande na igreja. E nesse contexto, Paulo vai então instituir o que ele recebeu do Senhor. Mas então a ceia não é o ambiente, é comunhão. A ideia da ceia, a gente se reúne para ter comunhão com Cristo e uns com os outros. Então esse individualismo que estava tendo em Corinto, um comendo na frente e deixando os outros, essa coisa partidária ali dentro da igreja, isso é totalmente contrário ao espírito do sacramento, daquilo que Cristo instituiu para o seu povo. Então, esses são alguns versículos, e aí nós vamos, então, continuar aqui lendo o texto, vamos ler o texto da confissão e fazer os comentários doutrinários, ok? Capítulo 29, seção 3. Capítulo 29, seção de número 3. 29, 3, ok? Então, irmãos, vamos lá, vamos caminhar aí. Nessa ordenança, o Senhor Jesus constituiu os seus ministros para declarar ao povo a sua palavra de instituição, orar, abençoar os elementos, o pão e vinho, e assim separá-los do uso comum para um uso sagrado, para tomar e partir o pão, tomar o cálice, dele participando também, e dar ambos os elementos aos comungantes. Então, somente aos que se acharem presentes
na congregação. Então, nas sessões anteriores, a confissão, os teólogos disseram que a ceia não é um novo sacrifício, não é uma nova oferta. Lembre que eles estão reagindo ao catolicismo, que pregava a missa, a idolatria da missa. Então, eles estão tratando dessa questão, e agora ele está descrevendo como é que tem que ser a ceia. E aí a confissão fala que tem os ministros que Cristo instituiu, e como é que é feito? Orando, abençoando os elementos, o pão, e cita aí os elementos, pão e vinho, cita aí diretamente dizendo o que é os elementos. Então, é pão e vinho realmente. São separados do uso sagrado. E aí o ministrante parte esse pão, ele também participa e dá aos comungantes. E aí veja o que a confissão de fé enfatiza. E tão somente os que se acharem presentes na congregação. Isso é uma coisa importante que a gente tem que tratar aqui na nossa lição dessa manhã, a ideia de ser um elemento de culto, de ser algo transmitido no contexto litúrgico de culto, na congregação, e não fora dela. Certo? Então, nós vamos falar aqui sobre como é que a ceia tem que ser, como é que ela deve ser segundo as Escrituras, certo? É uma celebração corporativa, por isso que no final ele diz aí que não deve... irmãos, existia na época da Igreja Católica, aí eu vou falar aqui mais na frente um pouco mais sobre a idolatria da missa, e era uma coisa meio mágica, que a pessoa recebia ali, era coisa meio... transformava literalmente no corpo de Cristo, e era como se a pessoa estava vivendo de qualquer jeito, da maneira mais indigna, e ela ia lá na missa, comia o pão e estava abençoada. Quer ela entendesse, discernisse o que estava acontecendo ou não. E mais, muitas vezes o sacerdote ia lá fazer missa particular. E a pessoa estava lá vivendo totalmente errado, contrária, de maneira indigna, e tinha uma coisa meio mágica, a pessoa recebia lá o pão, o vinho, estava tudo bem com ela, e aí a confissão está reagindo a isso. Nós vamos falar que, por isso que ela está dizendo, a confissão, que tem que ser na congregação. A ideia aí é elemento de culto, é durante, então, a adoração. Então, é uma celebração, a ceia corporativa, certo? Tem que haver a oração, não cremos que se transforma, os elementos não se transformam literalmente no corpo e no sangue. Há uma presença espiritual, não é literal e física, há uma presença espiritual que é real, e o texto ele vai nos mostrar isso também, mais na frente ele vai falar disso, a confissão vai falar. O fato de ser uma presença espiritual não quer dizer que não seja real, é real, Cristo está presente. Mas onde é que Cristo está agora, no sentido da sua natureza humana, física? Como é que você vê lá o final do Evangelho, o começo de Atos? Cristo ascendeu ao céu. Fisicamente, a natureza humana de Cristo está no céu à destra de Deus. Como é que ele está presente ali fisicamente, literalmente no pão? Então, ele está espiritualmente. Essa presença espiritual é real. Nós nos alimentamos, mas não é fisicamente. Você não está comendo a carne literal, nem bebendo o sangue literal de Cristo, mas espiritualmente é real. Você está se alimentando do que aquilo significa espiritualmente. Isso é real. Você está tendo comunhão espiritual e mística ao participar. Então, não é só memorial no sentido só uma lembrança, não. Realmente Cristo está presente, não é físico, é espiritual, e nós estamos comungando com Ele, estamos nos alimentando espiritualmente, então, dele, tendo comunhão íntima, através, então, do culto bíblico, do culto cristão e da participação do sacramento. Então, devemos orar, etc., para separar os elementos do uso natural, mas não há nada mágico acontecendo, mas pedimos que Deus use do uso comum e diário para, então, esse uso especial na mesa do Senhor.
Certo? Então, aí, assim, veja que a confissão fala que o Senhor Jesus, então, constituiu seus ministros para declarar ao povo a sua palavra de instituição. Alguém pode dizer, mas onde é que está no texto aí? Que só pode pastor, o ministro, o ministro aí, no caso, a igreja, para não haver confusão, entendeu que seria bom e designou, então, aos ministros da palavra, poder ministrar esse sacramento. Irmãos, veja, nem tudo na Bíblia está... O pessoal quer ler a Bíblia e quer que tudo esteja explícito. A Bíblia é um livro inspirado, ele não é exaustivo. Então, os teólogos de Westminster entenderam que quando Jesus celebrou a ceia, como ele pegou o pão e partiu, e ele tomou do cálice, então a ideia que os teólogos entenderam daí é que Cristo deu o exemplo como o primeiro ministro da nova aliança. Cristo instituiu a nova aliança. Ele, como primeiro ministro dessa nova aliança, celebrou a ceia, instituiu a ceia, e ele estava ali ensinando aos seus discípulos como isso deveria ser. Então, aqui nesse Guia de Estudos da Confissão de Fé da nossa casa editora, esse autor, Chad Van Dixorn, irmãos, tem esse autor aqui, ele é um inglês, se eu não me engano, e a nossa confissão é inglesa também, ele é um teólogo, um estudioso. A Assembleia de Westminster, ela se reuniu durante longos anos, e existem as atas. No inglês, não tem em português, existem as atas. E esse autor aqui, ele publicou, não sei se são 6 volumes, com todas as atas da Assembleia. Então, esse comentário, ele é interessante porque é um autor que conhece as atas da Assembleia. Então, ele sabe mais ou menos qual foi a exegese, qual a ideia daqueles autores lá, quando eles citaram os textos. Porque, às vezes, você vê os textos prova, você vê os textos da confissão de fé, você diz, mas o que tem a ver? Como é que... Mas existe uma interpretação. Não pense que aqueles homens lá, eles eram teólogos e muito bíblicos, eles eram exegetas, eles iam para os originais. Não pense que nenhuma citação dos textos é uma coisa assim, não, vamos pegar esse texto aqui só para poder comprovar o que a gente está dizendo, porque essa é uma acusação que a teologia sistemática recebe, os teólogos sistemáticos recebem. E a teologia reformada, puritana, ela é bem sistemática, e muita gente diz, não, teologia sistemática, o teólogo, ele tem já uma ideia, ele vai lá, pega um texto e só para provar, e a ideia de textos provas, de modo depreciativo, usar essa ideia de textos provas. Não pense assim, a gente pode não saber, porque a gente não tem acesso às atas, mas tem um porquê, que esse texto ele é citado. Então, ele diz aqui, esse autor, que Jesus foi o primeiro ministro da nova aliança, e ele declarou sua palavra de instituição, e ele direcionou os discípulos dizendo o que eles deveriam fazer, e explicou o significado dos elementos e das ações. Então, Jesus está instituindo e passando como é que deveria acontecer, o sacramento deveria ser efetuado e realizado na igreja. Então, lembre que quando nós lemos lá o livro de Atos, no capítulo 20, verso 7, que Paulo estava ali, no primeiro dia da semana, para partir o pão. Então, você pode inferir, juntar as peças, de que Paulo estava ali pregando, ministrando o sacramento, havia o culto cristão, não importa se é a mesma liturgia que nós usamos aqui, os irmãos estavam reunidos para o partir do pão, para ouvir a pregação, ler a palavra, orar, havia então ali o culto cristão, que muitos dizem foi fortemente, muitos teólogos, historiadores, foi fortemente influenciado pelo culto sinagogal, mas aí, claro, os apóstolos com autoridade aplicaram e desenvolveram isso para, então, o culto ser agora o culto cristão. Então, a gente não sabe exatamente, nem tudo ficou escrito como é que eles faziam, mas que havia, sim, uma ordem, havia, sim, um culto que Deus deixou, e elementos que faziam parte, então, dessa adoração. Em segundo lugar, ele diz aqui que deve haver oração, porque Jesus nos deixou esse exemplo. É essencial que haja oração. A oração,
não é para que transforme literalmente o corpo ali, o pão na carne, literal, ou o vinho no sangue, mas deve haver uma oração para abençoar os elementos, para separá-los então desse uso natural. Em terceiro lugar, o ministro deve tomar e partir o pão, tomar o cálice, e ele também tem que participar e entregar para os que estão em comunhão, o seu povo, como o Senhor Jesus fez na noite que foi traído. Então, o que a gente faz aqui é uma repetição daquilo que o Senhor fez naquela noite, conforme Ele nos deixou, conforme Ele estabeleceu. Agora, interessante, aí eu quero falar um pouco sobre isso, abrir um novo parêntese aqui, e eu creio que os irmãos também vão ter perguntas sobre essa parte. Então, essa questão de não levar, a confissão é bem firme nessa questão, de dar os elementos aos presentes na congregação. Então, há um argumento de que a ceia não deve ser recebida de forma privada, certo? Há um aspecto, então, de culto, de comunhão. Irmãos, quando a gente vai para o seminário, tem muitas matérias no seminário, né? A gente estuda teologia exegese, estuda grego, hebraico, estuda introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo, estuda os símbolos de fé da igreja. São várias matérias, outras matérias de liderança, missões, várias matérias. Nossos seminários têm um currículo bem amplo, bem vasto. É muito rápido, você só pega o caminho das pedras, mas está lá, eles apontam essas direções aí. Mas tem coisas da prática que você só vai começar a vivenciar quando você for pastor, de fato, de uma igreja. E quando a gente chega na igreja, tem coisas que acontecem na igreja que ninguém sabe por que acontece. É feito. Todo mundo pressupõe que tem que ser assim, desse jeito. Não tem nada nos documentos, não tem nada nas escrituras. Pelo contrário, né, nós estamos vendo aqui, às vezes há um desconhecimento do que o que está na confissão de fé, mas as pessoas pressupõem e cobram até. Então, quando eu comecei o meu pastorado, sempre tem, né, irmão e pessoas que às vezes são de idade e por algum motivo não podem vir à igreja. Algumas vezes esse não poder vir, né, há controvérsias sobre esse não poder vir à igreja. Mas eu cheguei na igreja, né, e tinha duas irmãs na mesma casa. Não vou citar nomes aí por questão de ética. E aí essas senhoras, elas não frequentavam mais a igreja, e o conselho já me informou que eu deveria levar a ceia para elas, né? Claro que a gente sempre tem, hoje em dia principalmente, a gente tem os grupos de pastores, a gente está começando, a gente pergunta, né, vê o que é que os mais velhos. Hoje em dia, irmãos, vocês têm grupo de tudo? A gente também tem, viu? Então os pastores conversam também, a gente troca ideia, tira. Então o grau de conhecimento hoje multiplica muito, porque você consegue tirar dúvida muito fácil, consultar as questões aí do Supremo, está tudo online. Então a gente não tem muita desculpa para trabalhar assim na ignorância mais, né? Mas já desde aquela época eu tinha colegas e tal, e perguntava, né? E uma resposta meio termo, né, que é dada, antes até mesmo de vir, porque o texto é bem contrário a essa questão, era: se for, mas tem que fazer o culto lá. Então a igreja tem que ir um grupo de irmãos para poder fazer um culto e, no contexto do culto, dar o sacramento. Porque a ideia do povo não é o pastor ir lá sozinho e dar o pão e o vinho para aquele irmão que não vem para a igreja, que às vezes, e aí o caso dessas irmãs também era assim, ia para a feira, ia para todo canto. Certo? Anda para todo lugar. Quando eu ia conversar com essas senhoras, uma delas dizia assim, contava o testemunho, né? Pastor, eu já fui dirigir escola bíblica e tal, e isso, e fazia aquilo na igreja, e contava uma lista de coisas que, na época que ela era jovem, ela fazia na igreja. E, irmãos, assim, é claro que tem muitas coisas subjetivas que a gente não pode julgar, né? Mas me parecia, não vou dizer que mas me parecia, que às vezes, assim,
elas eram acostumadas, principalmente uma dessas irmãs, né, a estar na frente, a ser ativo na igreja, e ver a velhice, né, não tinha mais como, e talvez isso incomodava, não sei se exatamente é isso, mas me deu a entender, certo? E aí, talvez não era mais confortável ir para a igreja, porque agora tem a idade, claro que tem o cansaço, não vou dizer que não existe o cansaço, né, a dor nas costas. Eu conheço casos de pessoas idosas, e já outro caso em outro lugar, que estavam no extremo de idade, que não aguentavam mais mesmo ficar sentado no banco, não aguentavam mais. Aí você vê que a pessoa está frágil mesmo, é levado para a igreja numa condição que não tem mais condições. Mas essas senhoras todo mundo me dava, a irmã não sei tal, não sei aonde, e fazendo isso, fazendo aquilo, mas não. E a igreja, beleza, era perto da casa da pessoa, mas ok, tem carro, alguém pode, mas não, né? Não, nunca foram assim. Pelo tempo que eu fiquei lá, elas não iam à igreja de jeito nenhum. E era pressuposto então que era um dos deveres do ministro, né? Então ficar lá levando essa ceia. Nada contra, irmãos, é uma visita, você acaba juntando a visita com o ato, né? Mas há uma cobrança muitas vezes, inclusive nas casas evangélicas aí, e lá tinha na igreja, já tinha na igreja isso que eu vou dizer, né? Eles vendem uma caixinha para o pastor, né? Já com os copinhos, a garrafinha para você colocar o vinho, e um vidrinho para também levar o óleo. Já vende já nas casas evangélicas, gospel aí, já vende esse material para o pastor já ter o seu kit ceia, né, para levar O meu professor de seminário brincava, né, dizia que, meus irmãos, a ceia não é um lanche, né? Porque fora do culto, irmãos, você levar um pão e o vinho, é dar um lanche para a pessoa. Porque fora do culto é isso que se torna, né? E agora, aí entra outra coisa mais profunda, que é a gente ter que entender o que é o culto, então, e que se pode fazer culto a qualquer momento, que é outro problema também, que eu não sei se aqui não é uma questão para hoje, é outro problema no meio evangélico, né? Porque culto é santa convocação. E aí, para ter um culto, então, na residência de alguém, o conselho tem que convocar, marcar o dia, os irmãos têm que ir, e a gente fazer a pregação, ter os elementos todos do culto, ali na casa da pessoa. Justificaria isso realmente para alguém que realmente não pode vir à igreja? Eu creio que justificaria. Inclusive, o trabalho de capelania, que é feito nas instituições, aí, algumas polícias, alguns estados do Brasil, algumas polícias militares e nas Forças Armadas, existe a figura de um capelão, né? E esse trabalho de capelania, qual é o fundamento legal dele? Existem leis sobre isso, leis que estabelecem o trabalho do capelão lá oficialmente, né? Essas pessoas estão aquarteladas, o militar ele fica aquartelado, ele não pode vir para a igreja. O que é que as Forças Armadas fazem, essas instituições? Então, elas criam um cargo, uma função. Essa pessoa, na maioria das vezes, existe o leigo, mas eles são pastores, existe capelão leigo, né? Eles são pastores que fazem um concurso público, eles se tornam oficiais ali daquela força, e eles vão ministrar aquelas pessoas, porque na guerra a pessoa não pode ir lá na igreja, então ele vai dar assistência religiosa, aconselhar, e vai ter cultos ali, e aquelas pessoas vão estar cultuando, participando daquele culto que é confessional ali, por isso que tem pastor e tem padre, né? Alguns lugares eles misturam e faz a questão ecumênica lá e tal, mas assim, a ideia é que o pastor vai estar ali porque aquelas pessoas estão impedidas de vir. A pergunta que a gente tem que fazer é o que é que impede as pessoas de virem para a igreja, se é justificado. Mas o que há é a ideia das pessoas de que o pastor chegou e aí o pastor tem que vir aqui me dar ceia se eu não estou indo, então, e tal. Claro que existe a supervisão, nós somos presbiterianos, então existe um conselho, há uma supervisão que é do conselho, tem que se saber por quê esse irmão não está tomando a ceia ou não está vindo,
A gente tem aí um sistema, né, de cadastramento, de calvinos, a gente tem que se ajudar, né, porque às vezes a gente não dá conta sozinho, de observar, os diáconos podem ajudar, os presbíteros, e, pastor, tem um irmão que não está frequentando, por que que não vem? Porque há uma ideia muito individualista na nossa cultura, que as pessoas acham que tudo vai lá, né? Tipo assim, tem uma expressão que o pessoal usa, né? Tudo vem a nós, né? Então as pessoas não entendem que, principalmente o culto é corporativo, é congregacional, e que as pessoas têm que vir, tenham vir. E hoje, com essa questão online também, etc., porque o outro fazia, e tem várias coisas que acontecem, mas que são costumes, às vezes, não tem base escriturística. Claro que a gente tem que entender casos e casos, e o conselho tem que estar atento e ver e verificar, mas se pressupõe que o pastor já tem que tomar pé disso, fazer, e se não faz, ele não, é um pastor que não tem muito coração, e não cuida das ovelhas, porque não está fazendo essa ceia doméstica, né, na casa dos irmãos, e etc. Ok? Não sei se parece que tem algumas perguntas aí. Irmã da Cleide, depois presbítero. Depois. O culto tem que ter elemento. Então, por exemplo, eu vou inverter a ordem, né? Reunião de doutrina. Nós chegamos aqui, eu oro, eu leio o texto bíblico, às vezes cantamos um hino e eu trago um estudo. Irmãos, estudo é diferente de pregação. Um estudo, uma palestra, não necessariamente tem que apontar para Cristo. Né? Uma palestra, às vezes, tem aplicações mais morais, questões mais... Né? Por exemplo, ontem nós tivemos uma palestra. O pastor, ele expôs o texto, mas ele fez aplicações. Já na pregação no culto público, sempre o evangelho tem que ser pregado. Então, a cruz tem que ser apontada, o pecador tem que ser chamado a se arrepender, tem que se acostume com isso. Se acostume, porque o culto ele é um momento que o evangelho, a Bíblia está sendo pregada, o evangelho está sendo pregado. Você já é crente, mas tem alguém que está ouvindo, alguém que ainda não se arrependeu, não se converteu, então... Existem características da pregação que é diferente de uma palestra e de um estudo bíblico. Nada contra o estudo bíblico. Então, por exemplo, aqui, hoje pela manhã, nós estamos em escola bíblica. Eu não estou pregando, nós estamos estudando a palavra de Deus, também usando a confissão de fé como uma diretriz. Então, na reunião de oração, a reunião tem o propósito de orarmos. Tem alguns elementos de culto? Tem a oração, tem leitura bíblica, às vezes tem uma palavra devocional, às vezes pode alguém pregar até ali, mas geralmente eu particularmente, quando eu cheguei aqui e chamo reunião de oração, porque às vezes eu vejo nas igrejas fazendo aquela liturgia do culto de domingo, e colocando aquela ideia, porque se é culto solene é santa convocação, então a igreja tem que ser convocada, não é um trabalho informal. Agora, quer dizer que não é importante? É importante, a igreja tem que orar? Tem. E o momento da igreja orar conjuntamente é na reunião de oração da igreja. Então, a oração é muito importante, mas para ser culto teria que ter elementos de culto, e aí entra nessa outra questão, porque é que nunca tem a ceia, né? Também, na terça ou na quinta. Agora, quando tem, por exemplo, aniversário da igreja, que vai ter, o conselho chama um pastor de fora, e aí diz, irmãos, vai ter o aniversário da igreja, e vai ter culto no sábado, não é o domingo, vai ter culto no sábado, domingo pela manhã e à noite. Então o conselho está convocando a igreja para fazer um culto em ação de graças, a igreja é convocada, e ali tem uma liturgia, tem os elementos, tem pregação, entende? Então existe essa diferença. É uma coisa assim que eu acho que a gente tem que brigar e fazer. Eu fico corrigindo, não acho que é cavalo de batalha, eu não faço cavalo de batalha quanto a isso. Eu
oriento a igreja, eu não acho que é um assunto que a gente tem que brigar, nos dividir. Agora, a questão mais séria por trás da questão em si de nomenclatura é a teologia do culto, que é o que a gente está falando aqui, sobre elementos de culto, sobre o que é adoração. Então, a questão não é a gente discutir o nome que é dado, porque o que está aí, é o que acontece. Né? A reunião é uma reunião de oração, mas as pessoas às vezes é costume de chamar tudo de culto. Então, pode ser culto ou pode não ser, dependendo dos elementos, da convocação, do propósito. Então, o conselho tem irmãos, são mais rígidos quanto a isso. Eles dizem que, não, culto é domingo e acabou. Já os próprios puritanos, a gente não tem na nossa igreja o diretório de culto. Ele não é um documento que a IPB adotou, mas ele é um documento que foi publicado junto com a Confissão de Fé. O nome é Diretório de Culto de Westminster. Nesse diretório de culto, existe lá, entre várias diretrizes para o culto, os puritanos eles tinham dias de ações de graça e dias de jejum. Quando havia uma calamidade no país, uma peste, uma guerra, os pastores convocavam a igreja para um dia, que não era o domingo. Esse dia era um dia de jejum. Tinha culto de manhã e à noite, tipo um domingo. As pessoas faziam, né, um jejum solene, oravam. Era um dia separado para essas atividades e tinha culto. Por exemplo, na Assembleia de Westminster, no meio dos trabalhos da Assembleia, eles paravam e tinha culto, e perdiam o dia todo fazendo um culto. Entende? Então, assim, eu conheço alguns irmãos mais firmes, assim, rígidos, né, mais zelosos, que não, culto é só domingo. Mas eu vejo historicamente que nem os puritanos eles eram assim. Eles diziam que pode haver um culto, uma santa convocação em outros dias, mas tem que haver a autoridade ali, o conselho, tem que convocar e reunir. Então, não é uma coisa, o culto, assim, que é uma coisa que tem uma solenidade, teria essa seriedade maior nessa visão mais reformada. Então, como as pessoas não têm uma teologia de culto, é tudo mais aberto, então é tudo, inclusive culto disso, culto daquilo, né? Até eu já me brinco que às vezes chamaram ele lá o culto da farda, e culto do bebê, e culto tal, e tudo as pessoas agregam o nome culto ali, e tudo, e às vezes são reuniões informais, reuniões que pode acontecer muita coisa até que não poderia acontecer no culto tranquilamente, né? Testemunhos, ou alguma apresentação de alguma coisa ali que não caberia num culto solene, mas, sendo informal, é como na reunião de oração. Pode o irmão falar, às vezes, dar o testemunho de um livramento. A gente orou aqui na igreja, eu recebi o livramento, e ele fala, é dado o microfone. Coisas que no nosso culto, no domingo, não vai acontecer, porque ele tem um princípio, uma liturgia, ele tem um norte, e é por isso que não está aberto igual a uma reunião informal. Então, existe essa diferenciação aí, embora, né, nosso assunto aqui diretamente não é o culto de maneira mais ampla, né, está falando da ceia. Presbítero Romeu, diga lá, meu irmão. Depois tem Romeu, teve Emerson e depois Joel. Eu vou fazer uma prévia no sentido, iniciando com, e eu propago para muitas pessoas, o nosso sistema de governo. Conselho, presbitério, até chegar ao Supremo Conselho. Então, nós somos representativos. A Confissão de Fé de
diversas traduções que tem aí. Crendo que Deus está no comando o tempo todo disso aí. E muitas pessoas contestam isso ao longo de toda a trajetória. Eu estou fazendo esse apanhado para dizer que hoje também, como nós estamos orando, e o pastor sempre colocando pertinentemente, orando pela reunião do Supremo que vai acontecer, para que o que seja levado para lá esteja de acordo com a palavra de Deus, literalmente. O que é que eu entendo disso? Porque o nosso presbitério, teremos pessoas lá representativas. Nossa, pessoas aos quais, por exemplo, Camu está aqui. O nosso presbitério aprovou a vida de Camu para aqui. Eu conhecia pastor Camon antes de 3 anos atrás? Não conhecia pastor Camon. Eu acredito e piamente nos homens que passaram para mim informações do pastor Camon, tipo o meu querido reverendo Carlos. Então, eu confio nesses homens de Deus, né, para me trazer algo que ainda é desconhecido, crendo que eles são homens de Deus, que estão instruídos por Deus, inspirados por Deus em todos os aspectos, assim como esses homens que estarão lá no Supremo Concílio, que estará dando um norte para a nossa igreja, né, creio nisso, estamos orando para que Deus opere nisso aí, e as decisões lá em concílio, elas têm que prevalecer. Por exemplo, se porventura, né, porque eu não posso ficar, pode ser Camon, pode ser qualquer outro, pastor Camon, vou dizer que ele está aqui, eu estou de frente com ele, posso dizer. Aí diz para mim, olha, isso que o Supremo Concílio passou e foi aprovado para ser aplicado a essas igrejas, não é bíblico. Aí eu vou chegar para o pastor Camon, quem está dizendo que não é bíblico, pastor Camon? É o senhor? Ou é um conjunto de pessoas dentro da igreja presbiteriana que chegaram a essa mesma conclusão? Porque eu sou daquele cristão que eu quero sempre prescrever aquilo que aqueles homens decidiram lá para mim, porque eu entendo que eles estão biblicamente respaldados. Então não vai ser eu, por exemplo, aí eu participei da pastor Camon, mas eu também não sinto a mim. Aí de repente eu olho pastor Camon, eu vi isso aqui que o Supremo aprovou e eu discordo. Isso não é bíblico. Na minha visão bíblica, porque lá eu já estou colocando um pessoal, na minha visão bíblica. Porque não tem que existir a minha visão bíblica. Se eu faço parte de um concílio, eu estou sobre a regis deste concílio. Então, eu estou orando para que tudo aquilo que venha a ser claro, assim como aconteceu em Westminster. Pessoas ali, aqueles homens que estão representavam o povo de Deus naquele momento. Então, nós temos que ter muito cuidado quando lidar com isso, para não passar uma ideia que acontecendo algo lá no Supremo Conselho que venha me desgostar, eu vou querer fazer uma diáspora. Eu vou querer dividir a igreja porque a minha visão não é aquela visão. Então nós temos que ter muito cuidado ao lidar com isso. Estamos orando para que tudo seja inspirado por Deus, literalmente. Não é? Por exemplo, aí, né, está sendo colocada a questão da ceia. Não é? Tudo isso que está sendo colocado ali, eu acredito que foi inspirado por Deus. Mas a confissão de fé do Espírito não é a Bíblia. É algo inspirado por Deus, os homens inspirados por Deus, a confeccionar, e nós temos uma diretriz com a questão dos elementos de culto, com tudo isso que o pastor está expondo para nós, não é? Ao qual também eu sou ministro, vou deixar bem claro isso, não é? Eu concordo plenamente, li diversas vezes sobre isso, inclusive todos os textos que estão sendo lidos, eu já li em casa previamente. Então, eu tenho um apanhado daquilo que eu acho que realmente Deus falou para esses homens, né, nesse momento. E aí fiz esse preâmbulo para que chegar no outro fator que o pastor citou aí, inclusive dando exemplo dessas duas irmãs. E essa semana, observe como eu, né, que gosto do esporte, do futebol, né, observe como eu percebo nuances bíblicos contidos nesse contexto.
fisicamente ele está perfeito. Mas nós não podemos escalar ele porque ele está dizendo que está sentindo coisas. Então, nós também, quando cristãos, se o irmão diz que não pode vir ao culto no domingo, é algo de forma útil. Ele diz que não está apto para ir, não está se sentindo bem. Ele vai dar qualquer tipo de justificativa, plausível para mim ou não. Tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado para não cair em pecado também, num pré-julgamento que vai levar a desdobramentos para a nossa própria vida espiritual. Então é algo assim semelhante a esse jogador que os próprios médicos não poderiam, por questão de ética, dizer que não, que ele tinha que entrar em campo e que tinha que jogar. Não pode acontecer isso. E assim também no nosso meio. Não é se um irmão chegar e dizer, olha, por exemplo, né? Eu vou ter psiquiatra e quero voltar para mim. Eu sou aquele que tem que ser exposto, literalmente. Eu tenho essa, já disse para o presbítero Marcos, já conversei com o meu pastor também. Esporadicamente, no mês, vai ter domingo que eu não vou estar aqui. Isso é fato, já é fato mesmo, porque eu tenho o meu organismo, ele não é compatível para eu estar em diversas atividades em sequência, eu tenho que ter uma pausa. Só para os irmãos que estão chegando, esse meu querido aqui, que não me conhece, até mesmo uma pausa, vocês também não me conhecem, eu tive paralisia infantil. Em determinado momento da minha vida, eu tive que botar um aparelho na perna esquerda, porque o osso da perna direita, do fêmur, está estufando. E, por sorte minha, eu digo sorte porque é sorte de Deus, estava assim, tremendamente feliz. Saindo de um banho, há uns 6 anos atrás, eu tomei um escorrego, tomei uma queda tremenda, que quebrei o fêmur da perna da qual eu tinha paralisia. E esse aparelho que compensava o meu peso, tanto do lado esquerdo quanto do direito, eu não pude mais usar. A minha perna, ela é segura por músculo, não mas por músculo. O meu osso foi dessetado. Então, eu tenho sim ciência do dia do Senhor, sempre tive e vou ter ao longo da minha vida. E no dia que eu não puder estar aqui, eu disse que o pastor na certa vez, eu disse para o presbítero Marcos também, olha, aquela mesma certeza que eu tenho quando eu estou gripado, não estou muito bem, mas eu sei que eu preciso estar na igreja. Essa mesma certeza eu tenho quando eu vou para a igreja. A mesma certeza eu tenho também quando eu não venho para a igreja. Eu estou dizendo isso para que nós não caiamos naquela coisa de julgamento, de achar que o irmão está faltando em determinado lugar, ou determinado evento, ou qualquer coisa assim, por negligência. Existe a negligência? Claro que existe. É passivo de negligência? Claro. Mas cada um vai responder por si. Cada um de nós. A colocação do pastor é excelente. Ele tem que fazer esse serviço de admoestar, de chamar a atenção, para que as pessoas façam um comparativo. Será que essa justificativa minha diante de Deus é plausível? Posso pegar a mão, seja plausível. Se eu chegar no nosso conselho e dizer, meus irmãos presbíteros, meu querido pastor, eu não vou por isso, isso e isso. Pronto. Cada um que ele me compreende, tudo para ele está plausível. Mas será que está para Deus? Quem vai pagar por isso sou eu. Quem vai pagar por isso sou eu. Então nessa questão, né, nós temos que ter essa prudência de sempre, como o pastor falou, nós temos que estar atentos a isso, né? Porque, e ele foi muito feliz quando ele disse, eu já vi, pastor, e já teve aqui nessa igreja, pastores que tinham pessoas em casa sem poder ir, e foi lá dar ceia, sem culto, dar ceia, numa reunião, e chegou lá e deu ceia. Então existem várias visões, não é? Que naquele momento. Inclusive eu já levei ceia aqui para irmãos também, que não podiam realmente vir, o caso do Brito, e a gente ia com a igreja, e não sei se quem lembra aqui, acho que o prefeito Marcos estava, e não sei se fomos lá e tal, e a gente fazia um culto na casa do irmão, o conselho ia, geralmente, alguns irmãos eram convidados. Então, assim, e essa questão que eu citei, irmãos, das irmãs lá, na época lá eu nunca, e tudo, mas assim, eu estou falando assim, para o conselho analisar os casos, né? Brito não conseguia mesmo, ele não andava, né? E até a consciência dele já estava assim, mas era um culto. Então, assim,
Porém, lembre, realmente, a confissão de fé ela não é Bíblia, ela é uma resposta humana à Bíblia, é uma teologia, que a nossa igreja subscreve porque entende que é fiel. Mas lembre que é um documento humano, eles estão reagindo ao que os católicos faziam. Então, a ênfase aqui é que o objetivo dessa refeição é celebrar a comunhão com Cristo, mas também com os irmãos. Então, essa pessoa que se exclui da comunhão, e aí ela fica esperando que o pastor vá lá para dar ceia a ela está passando por alto esse elemento da ceia, que é a comunhão com os irmãos, a ideia de estar na comunhão. Claro que existe o caso de gente que não pode, que eu citei aqui agora, não há problema, do irmão Brito, né, que ele não podia ir, era óbvio, né? Agora, tem casos que, e aí voltando lá aquele outro caso, que não foi o contexto da época, mas que o conselho tem que averiguar as situações, né? O presbítero meu tem essa situação dele particular, ele tem consciência e tal, mas às vezes a pessoa ela não tem consciência, então ela acha que é um dever da igreja, do pastor, na verdade, né? Ela fica esperando que o pastor vá lá, mas ela não está em comunhão com a igreja. Sim. Nesse exato mesmo, né, o que se falou desse jogador foi algo assim absurdo. Não, isso é terrível. Que queriam que ele estivesse então para ajudar ele a ter um melhor resultado, execraram esse rapaz. E possa que ele esteja com razão. Eu não sei se ele está ou não, que não cabe a mim julgar, mas execraram. Sim. Entendeu? É esse ponto que eu queria chegar. Para nós não cair nisso aí, porque olha, nossas orações elas têm que chegar inteiro lá diante do Senhor com um aroma suave. É isso que nós temos que fazer. Isso, e esse trabalho de fazer essa análise aí, esse trabalho aí que o prefeito está dizendo, ele está fazendo uma comparação, né? Lá, quem tem o dever de fazer essa análise aí são os médicos e a diretoria do clube. Aqui na igreja, não é para os irmãos ficarem julgando esses casos. Agora, nós temos um conselho que tem que acompanhar e analisar e ver. Também não é para suspender, é o que nós temos aprendido sobre a disciplina na igreja, o governo de igreja. Então, com muita oração, humildade, eu creio que os presbíteros, cada um aí pode a gente pensar os casos, né, e analisar e verificar o que é que acontece. Né, porque é importante a comunhão, sim, o sacramento. E ele acontece especialmente no contexto de culto, e tem alguns casos extraordinários que não dá para a pessoa vir, e a gente sabe disso. Aqui, quando eu venho aqui para a igreja, só para dar um testemunho, e antes de irmão falar, tem Emerson e tem o irmão Joel ali. A gente vem com as meninas, eu venho com as meninas no carro, aí tem uma igreja Assembleia de Deus aqui na minha rua, grandona da torre. Tem uma senhora que ela vem assim, para a igreja, no meio da rua. Toda vez que eu estou vindo para cá, eu passo e vejo essa senhora vindo para a igreja. Teve um dia que eu vi uma irmã levando ela assim, anda assim. Então, irmãos, assim, a gente tem que parar para fazer análise. Claro que existem casos que a gente não sabe a dor, o que você sente, realmente só você e Deus sabe. E eu sei que tem irmãos enfermos, pessoas que têm alguma deficiência. Como eu falei, vai chegar uma idade, e aí o Romeu citou o caso dele, o prefeito Romeu, que, inclusive, juntamente com isso, todos nós estamos envelhecendo, e pode ser que chegue um momento que o irmão realmente não consiga vir para a igreja, ficar sentado e tudo aí. Então, assim, é compreensível completamente. Não estou falando desses casos assim, não. Agora, existem também os outros extremos de pessoas que se acostumaram e esperam isso, que o pastor... Chegou um pastor novo, ele vai ficar trazendo a ceia para mim aqui, ele se acostumou que não vem para a igreja de jeito nenhum, pessoas que poderiam vir para a igreja. E aí a gente às vezes alimenta isso que não é bom para a pessoa, porque ela está deixando de ouvir a pregação. Então, assim, eu chegava nessa casa dessas irmãs, eu via ansiedade no coração, via várias questões, porque não estão se alimentando espiritualmente, verdadeiramente, não estão na comunhão. Então eu via pessoas ansiosas, entendeu? E tudo despejava um monte de problema assim. E aí eu percebia, como pastor, que havia uma deficiência ali, mas era uma coisa antiga, né? Uma coisa que já estava ali estabelecido. E eu me sentia assim, um pastor iniciante, até para tratar o problema ficava meio complicado.
Diga, meu irmão, vamos tentar ser objetivo 11 horas aí, vamos tentar correr, não sei se vai dar mais para a gente avançar, mas Emerson e depois irmão Joel. Sim. Não, os irmãos estão viajando, nossos representantes é pastor Paulo Timóteo e pastor Ademir, eles estão viajando hoje, eu acho, e tem vários pastores já nos aviões aí, viajando, fazendo seus traslados. Começa amanhã, eu acho. Então na iminência, né? Sim. E a gente, como cristão, precisa entender, né, que, como a história da igreja atesta, desde seus primeiros séculos, que os concílios eles erram. E eles têm errado muitas vezes. E nenhum concílio está livre da operação do erro. Nenhum concílio. Portanto, é dever de todo cristão fiel se opor às decisões conciliares que sejam contrárias às Escrituras, flagrantemente contrárias às Escrituras, ou que coloquem a igreja em flagrante contradição confessional. Né? A gente pode citar o exemplo da nossa igreja-mãe, né, dos Estados Unidos, que plantou, né, a igreja presbiteriana do Brasil, que é a IBC-USA, a igreja presbiteriana lá dos Estados Unidos, né, que por decisão conciliar decidiu pela ordenação feminina e pela ordenação de homossexuais. Né? É uma decisão conciliar, né, que foi decidida dentro de um concílio nos Estados Unidos e que flagrantemente se colocou contra as Escrituras, né, e contra a coerência confessional. O que eu quero dizer com coerência confessional? É que o concílio ele não pode tomar decisões que sejam flagrantemente incoerentes com aquilo que ele já confessa. Por exemplo, uma decisão que vá contra aquilo que a igreja presbiteriana confessa nos padrões de Westminster. Né? Então, é dever de todo cristão que se introduz na IPT, né? Se o concílio decidir algo que seja contrário às Escrituras ou que coloque a igreja em flagrante contradição com aquilo que ela mesma confessa, se opor, né, e se necessário, né, ou se não houver forma de conciliação aí, se colocar contrário ou dividir a igreja nesse sentido, né, no sentido de permanecermos com a fidelidade das Escrituras, com a fidelidade da... Nesse ponto aí eu concordo. Tem que dividir, porque no caso aí dessa igreja que aprovou isso aí, houve um racha. Entendeu? Então, ou seja, não foi uma pessoa, mas foi um grupo de pessoas que feriram a palavra de Deus, e aí sim, lá e eu cá. Isso aí era fato que tem que acontecer mesmo. É porque assim, irmãos, vejam, o que está sendo colocado aqui, primeiro que o próprio texto da confissão, os reformadores e presbiterianos discordaram de Roma. É como o prefeito falou, só que o grupo discordou, e aqui eles estão reagindo a Roma e discordando. A nossa Constituição, ela prescreve, a Constituição da IPB, ela diz o seguinte: em caso de cisma ou cisão, aí ele está prescrevendo com relação à questão do patrimônio, né? Os bens ficam com a parte fiel aos símbolos de fé e etc. Então, existem mecanismos, e a Confissão de Fé também fala de que os concílios erram, isso também está na Confissão de Fé. Porém, nós somos igreja conciliar, e naquilo que for bíblico, aquilo que não discordar dos documentos, nós devemos acatar. Outra coisa também, que é um detalhe que nós vamos ver aí, possivelmente, geralmente o Supremo Concílio, ele trabalha muito com recomendação, porque a nossa igreja, eu acho que os conciliares da nossa igreja, eles sabem que há uma certa variação em alguns pontos, e, por exemplo, até esse documento que vai ser tratado nesse Supremo Concílio aí sobre a questão neopuritana, que existe um documento, uma comissão trabalhou os 4 anos do concílio anterior para isso, vai ser apresentado um documento. O documento ele traça toda a história do puritanismo, e ele parece ser um documento, pelo que eu li, o que eu já li, que já tem no Calvino os documentos, ele parece ser um documento, a nossa igreja parece não gostar muito da ideia de cisma. Então, a nossa igreja, ela parece querer realmente unir e tal, não gosta muito da ideia de sectarismo. Então, na verdade, assim, eles praticamente estão dizendo no documento assim: o que a gente não gosta dessa ideia neopuritana é um espírito sectarista.
Mas, fora isso, os puritanos, até porque não tem como, né, a igreja ser antipuritana, porque é toda a nossa tradição, o nosso símbolo de fé, e etc. Então, com relação ao nosso concílio, sim, a gente tem que ter cuidado. Realmente eu concordo com o presbítero meu no sentido assim, de que um pastor só, ele não deve ele só se rebelar. Concordo com o Emerson que é possível acontecer, porque já aconteceu na história, a própria reforma é um cisma, né, é uma cisão, e que esses documentos que eu estou dizendo aqui não é Bíblia, mas é uma interpretação e que resolve muitos dos nossos problemas, traz muita unidade, se a gente seguir, e, infelizmente, às vezes o Supremo Concílio, porque é um concílio de gente, de humano, de pessoas pecadoras também, que têm seus defeitos, podem tomar decisões que passem por alto os nossos documentos. Porém, em geral, o que eu tenho visto é que sempre é recomendação. Até mesmo essa confusão que teve aí com relação a mulher pregar, ficou, apesar de eu não concordar com aquele documento, acho que não foi fiel ao catecismo, mas ficou a critério, né? Então, se o pastor não tiver nenhum... Assim, na verdade, a norma é assim, que foi decidida. Inclusive, irmão, não é só reformado que às vezes não vou me submeter porque essa decisão não é reformada. Liberais, pentecostais não se submetem às decisões quando são confessionais e reformados. Então, a decisão do concílio qual foi? Que a mulher, e aí Augusto Nicodemos é o defensor, né, maior dessa tese, que a mulher pode pregar debaixo da autoridade do pastor. Então, seria mais ou menos assim, eu estou de férias, presbítero Romeu também não está podendo vir, presbítero Marcos também está viajando, alguma coisa, e Isvanildo está lá em Camaçari, e nenhum diácono também não pôde vir. Veja que é difícil acontecer isso, né? Então, a ideia de Augusto, na verdade, que Augusto ele é reformado. Então, eu creio que a ideia dele é dizer, isso aqui não vai acontecer nunca, mas caso aconteça... Sim, ele tem uma base lá ele tem um livro, culto, eu não lembro agora o nome do livro, Culto Espiritual, acho, que ele comenta Corinto, ele diz aquele negócio do véu. Ele tem uma base lá, uma base exegética, mas no Supremo Concílio não houve a discussão exegética disso. Não houve. Houve a colocação de pastor. A decisão é essa. Pastor puritano, nosso querido Josafá e Nicodemos. Todos os dois fez uma exegese do mesmo texto. Entendeu? Que eu concordo com o texto que... Não houve exegese, não, irmãos. Não há um exegese, não. Exegese teria que pegar os originais e apresentar. Houve uma discussão, tem uma pergunta no catecismo que é quem pode pregar? Aí o nosso catecismo responde assim, quem tem os dons e o chamado para o ministério. Houve um hermenêutico, uma interpretação da pergunta. Augusto, ele é um exegeta. Ele tem livros sobre o assunto, ele é um exegeta, ele é formado em Novo Testamento, ele conhece o grego, né? Ele é uma pessoa que tem as ferramentas exegéticas, e ele tem essa opinião. Eu sei que a opinião dele é baseada em exegese, mas no Supremo Concílio não houve apresentação de teses exegéticas, não. Houve uma discussão da interpretação. Augusto defendeu a tese dele, que é baseada, eu concordo, no exegese, mas o plenário não leu exegese nenhuma para votar. O plenário ouviu a posição de Josafá, reverendo Josafá, ouviu a posição de Augusto. Tem gente dos dois lados que concorda com os dois lados. A maior parte concorda com Augustus, ou, mesmo que não concorde com Augustus, concorda com o ministério feminino, mulheres pregando, tal. Uma grande parte da igreja concorda com isso. Então, gritaram, a voto. E foi votada uma decisão que não agradou muitos, porque muitos não querem que a mulher pregue, só que para muitos é uma coisa melhor do que a posição clássica confessional. Então, para muitos, o que acontece? Não concordo com Augustus, não, que é só quando o pastor não tiver, ou os presbíteros, ou os diáconos. Eu acho que tem que pregar mesmo. Muita gente disse, não. Tem igrejas nossas, né? Foi aprovado esse documento. Foi que pode pregar debaixo da autoridade. É na ausência. Porém, o que acontece? A nossa igreja forma missionárias, né? Tem igreja que está lá cheia de presbítero no púlpito e pastor, e o pastor coloca a irmã missionária para pregar lá, cheia de homem, sentado lá, na bancada lá, igrejas grandes,
igreja lá e tal, e as irmãs pregando. Então, esse pessoal que tem, e a gente que conhece que tem exegeses mais liberais, tem as suas exegeses, estão discordando, estão desobedecendo, e ninguém diz nada. Agora, se um reformado, porque é puritano, porque concorda com a confissão de fé, diz que não concorda com a decisão do Supremo, porque é confuseiro, é rachador de igreja, é neopuritano. Sem falar que tem a questão do pecador, né? Irmãos de linhas pentecostais fazendo palhaçada no culto presbiteriano. Palhaçada, verdadeiras palhaçadas. No culto lá, e confusão que é totalmente contrária aos símbolos de fé e tal, desobedecendo aos nossos documentos, desobedecendo ao Supremo Concílio, etc. Tem igreja grande, ninguém diz nada. É famosão aí, carismático, na IPB, prega no Supremo Concílio, faz tudo. Agora, se um pastor que é confessional, que subscreveu a confissão, que a sua exegese concorda com a confissão, ele chega e tal, é antipático, é rachador de igreja, não gosta dos irmãos. Então, isso aí é o que acontece, irmãos. Agora, é isso, volto a dizer, foi uma decisão, a decisão da mulher pregar, vários pastores que são contra ficaram na igreja. Não houve racha, por quê? Porque é uma decisão que não obrigou, né? Assim, eu não fiquei como pastor aqui obrigado a ter que ter irmãs pregando aqui, ficou a critério do ministro, né? Então, é uma decisão que foi um pouco meio cá, meio lá, tipo assim, quem concordou, abraçou, quem não concordou, continuou como está. Porém, se vier uma decisão que obrigue ou que torne norma uma coisa, aí pode ser que esses problemas aí que os irmãos estão dizendo, pode ser que aconteçam. Porque, por exemplo, uma irmã que tenha capacidade, formação, e que queira, né, então, fazer uso do púlpito ali, e tal, ela pode reivindicar e colocar na justiça, né, e dizer que é obrigação, porque o Supremo Concílio decidiu e tal, e aí a gente vai ter uma briga de instâncias documentais, né, porque tem, como a gente falou, tem as escrituras, que é... Na verdade, irmãos, nosso Supremo Concílio são as escrituras. Temos os símbolos de fé. Eu entendo que o Supremo Concílio ele tem uma função ainda... não pode discordar agora. O Supremo Concílio poderia emendar ou reformar a Confissão de Fé de Westminster, ou então abandoná-la. Mas aí teria que o Supremo Concílio tomar uma decisão lá, reunir. Eu não sei como é o trâmite disso na Constituição, mas enquanto a confissão de fé estiver aí, a gente deveria ser, no mínimo, coerente com ela. Então, eu não acho que a IPB vai abandonar a confissão de fé de Westminster, não acho. Pelo menos assim, uma coisa que não vai acontecer agora. Então, só espera-se que as decisões sejam coerentes com ela, né? E, em geral, é o que eu digo aos irmãos, são decisões assim, pisando em ovos, tentando, recomendando, não tem muita decisão assim, vai ser assim, porque sabe que vai ter problema. E a tendência da igreja já é mais de tentar agregar. Se isso é bom ou é ruim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e não tem acontecido racha até agora, né? Tem havido coesão nisso aí. Aquele aplicativo que o senhor divulgou, vai transmitir, será, por ele? Eu não sei, teve uma época que teve transmissão. Inclusive, aconteceu essa questão aí de Augusto e Josafá, que, na verdade, o pessoal editou aquele áudio. Houve uma edição, né? Colocaram... que não é bem assim. Porém, irmãos, questões doutrinárias, o concílio é muito grande, o tempo é curto, uma semana. Não tem tempo de que nem os puritanos faziam, de ficar o dia todo fazendo exegese realmente, e indo para os originais e discutindo com nível teológico profundo. Não tem. É muito documento e o pessoal quer o quê? Voto. Muitas vezes o deputado lá, ele está lá a semana toda, ele está querendo voltar para casa. Entendeu? Então, assim, não tem tempo de ficar, o pessoal... É como na reunião do presbitério. Às vezes eu estou na reunião do presbitério, deu meia-noite e ainda não tem documento para tratar, e às vezes a gente está discutindo, e o pessoal fica, não, tem que acabar logo e tal. Gente dormindo, né? Uns vão fazer turismo, né, na cidade, uns pegam e vão fazer turismo. Quando foi em Natal aqui, o Supremo Conselho de Natal, o pessoal ia para a praia e tal. Então, assim, é sério isso? É sério?
Né? Então o concílio ele é frágil, né, nesse sentido. Antes do irmão falar, só o irmão Joel ficou de falar também. Sim. Não, não tem. Sim. Sim. Porque realmente você tem razão. Se a pessoa não está doente, eu tiro pelos meus filhos, não vou falar pela minha família. Não são doentes. O caçula não é batizado, mas o mais velho é batizado. Essa semana eu chamei ele, só é. Eu gostaria que quando tivesse essa igreja, você se desse assim para participar, você tem muito tempo, você tal. Eu gostaria que você fosse muito bom, a ceia é uma coisa importante, você participar, você é membro da igreja. Ficar assim, mesmo que nós temos um culto aqui de quarta-feira, mas é bom você participar. Ele disse, tá bom, meu pai, então quando tiver, o senhor me avise. Eu vou. Resultado, eu ia querer que o senhor fosse lá levar ele a ceia. Não, o senhor tem que levar a ceia para o meu filho, porque ele é da igreja. Então eu queria que o senhor, um dia de quarta-feira, o senhor vai lá, leva a ceia. Aí, vixe, eu acredito que isso aí não é bíblico, eu acredito que isso aí não é a coisa certa. Para eu pedir que o senhor, ou o presbitério, fosse como um grupo, né? Levar a ceia para ir lá, ou a minha mulher que é membro, não daqui dessa igreja, né? Ela é adventista e frequentava aqui e terminou sem ser membro de igreja nenhuma. Então eu queria que o senhor levasse membro a missa, a ceia para eles dois. Aí, que autoridade, que papel meu seria, né? Então eu concordo. Para participar da ceia, primeiramente, como fala aqui, a gente vê a nossa vida e ter saúde aqui na igreja. Agora, se a pessoa ela já tem problema, ela já que eu digo, tem deficiência física, a pessoa é doente, não pode levantar da cama, é o membro da igreja, é bom que a igreja vai lá, o pastor vai lá levar essa pessoa. Agora, isso aí, quanto à saúde, tudo bem. Outra coisa é a liturgia. Não consegue ser sincero, porque eu estou errado, tenho sim, eu mentir para a igreja, não. Eu me lembro quando o senhor falou para mim, vou jogar a partir de hoje, porque domingo o senhor não pode mais cantar aqui, porque domingo, porque é isso, meu tipo de trabalho é isso, mas tem domingo só música com a igreja. Congregacional, canto congregacional. Eu também, eu pensei, então não pode não, pastor, do jeito que eu não peguei um caminho, não vou mais na igreja, porque o pastor me disse que tem domingo eu canto mais na igreja. Não, você pode cantar conduzindo a igreja, né? No grupo de música. Eu disse que o irmão pode cantar, o irmão participa do grupo de música e conduz a igreja no canto congregacional. Uma música só. Então eu poderia dizer assim, não, já que o pastor disse que eu não vou cantar uma música só, eu sou cantor e eu não vou mais lá na igreja. Onde está o bom de Cristo na minha vida? Eu abandonar a igreja porque o senhor falou isso. Então até hoje eu estou me quero cantar, porque eu canto para o Senhor. E a outra coisa, me permite, deveria ter uma liturgia especial, por acaso. Dia de domingo, dia de Natal, aniversário da igreja. Eu não vou mentir para a igreja.
Poderia, como tivemos ontem aqui uma palestra, né? Não é um culto, aí poderia ter uma apresentação, aí vai da conveniência, entendeu? Dos irmãos que organizam uma programação informal. A questão, irmãos, é que realmente assim, o reformado ele tem não é uma questão pessoal contra o irmão Joel, e nem contra nenhum cantor ou outras igrejas que respeitam as outras igrejas. A gente tem uma teologia com relação à questão do culto. Então, domingo é o dia do culto especialmente, outros dias pode haver santa convocação, mas, por exemplo, tem igrejas aí que fazem o trabalho de cantata, eles fazem num sábado, não é culto, é mais aberto, então é um trabalho informal, e aí cabe outras participações, outros trabalhos, vai de vocação da igreja, de ter gente, de gosto, de coisas de gosto eu não discuto, entendeu? Porque um gosta de um tipo de programação, o outro gosta de outro. Agora, culto, ele tem um padrão teológico, bíblico, entende? Então, geralmente, dia de Natal, às vezes, quando não cai dia de domingo, vai do conselho entender que a gente não quer fazer um culto solene, como a gente faz dia de domingo. Nós queremos ter uma programação outra. Assim, não é o meu costume, mas aí eu não vou discutir gosto. Pronto, não é culto, pronto, não é culto. Então, vai ter o quê na programação? Vai ser uma noite, vai ter apresentações, vai ter mensagens, né, de Natal, porque, na verdade, aí entra outro problema, que aí é a questão dessas datas, do calendário, que hoje tem toda essa questão aí, né? Os puritanos lá, a nossa igreja não adotou o diretório de culto. Eles não guardavam dia santo nenhum. Dia santo é domingo. Só que a IPB não adotou o diretório de culto. E a IPB tem calendário, né? Então, assim, mas não é um dos documentos doutrinários, certo? Os calendários lá são datas que são usadas para homenagem. Na escola bíblica, nunca vi a ideia de que tem que fazer culto, pelo menos não aprendi isso e não vejo dessa maneira, né? Eu vejo o calendário mais uma ideia para até uma questão de marketing, na questão civil. A igreja se apresenta civilmente, aí usa a PECOM para citar essas datas e tudo. Mas, na fé reformada, não tem... O único dia santo é o domingo. O único dia santo na fé reformada clássica. A minha teologia é a reformada clássica, mas eu não sou o conselho, eu não decido tudo só. A liturgia, claro, do culto está na mão do pastor, isso é constitucional. O pastor é supervisor da liturgia do culto solene. Mas, se a igreja tiver gente para fazer programações outras que não sejam culto, para participações, noite de talentos... Irmãos, agora sim, só porque eu não, as minhas inclinações e tal, as minhas opiniões, você tem que aprender a lidar com isso. E se a igreja quer fazer, tem. Agora, o que eu volto a dizer, e vou dizer aqui na escola bíblica, ontem foi ótimo. Tinha muita gente aqui, pessoas que atenderam o meu convite, outras pessoas da igreja, irmãos que vieram também. Mas o que a gente vê? Que o pessoal vem, mas a gente está aqui, a quantidade é menor do que tinha gente ontem na igreja. Então, assim, eu, particularmente, eu quero que a igreja, assim, me deixe pregar, dar estudo, ser pastor, aconselhar, aprimorar outras coisas que eu preciso aprimorar, visitação, junto com o conselho, ter minha agenda. Programações, como teve ontem, assuma a igreja, claro, dentro da ordem, façam dentro da coerência. Eu só quero que você observe a vocação da igreja local. O tamanho da igreja, a disponibilidade de tempo, de recursos, seja coerente. Então, a nossa igreja é uma igreja que está sendo exposto a conteúdos bíblicos. Então, não é que é errado você fazer a noite de talentos, outras coisas, não é. Agora, uma coisa que destoe muito, que tipo assim, parece totalmente incoerente, tem que ter cuidado por uma questão só de coerência mesmo. Porque parece duas igrejas, a pessoa vem aqui no sábado... Aí a gente traz aqui uma banda de rock, aqui um show, fica todo mundo, e está um Olodum aqui, gospel, e domingo é um culto solene. Aí a pessoa vai dizer, que confusão, esquizofrenia, a igreja passa esquizofrenia. Então, assim, eu só quero que os irmãos tenham coerência, dentro da liberdade cristã e da coerência, eu creio que cabe, se for uma noite informal. Agora, às vezes, a gente está acostumado a fazer no domingo, no culto solene. E aí o irmão que é cantor é acostumado a cantar nas igrejas no domingo. Então, para o irmão, por que não pode também? Eu lhe convidei naquela época, né, tenho ensinado na igreja, e alguns irmãos que vêm de outras igrejas presbiterianas também discordam de mim. Lá,
Tem solos, tem ministro de louvor e outras maneiras de adorar. Mas, irmãos, assim, para a gente ter unidade, tem que haver, por exemplo, eu aponto para os papéis da igreja. Tenho as minhas opiniões. Não se ofenda com as minhas opiniões. Você pode ter a sua. Nunca obriguei ninguém a pensar como eu. Agora, o que eu estou dizendo assim, é que eu sou o pastor, as minhas opiniões são fundamentadas nos documentos da igreja, e que eu acho que, como o irmão fez, muito bem, não precisa a gente deixar de andar junto, porque é uma coisa que não é essencial da fé. O irmão está aprendendo, está tendo comunhão, participa do culto, é membro de uma igreja bíblica, que é raro hoje, uma igreja que prega o verdadeiro evangelho. Então, acho que o irmão foi muito sábio em ter... realmente... Eu nunca lhe proibi também do irmão visitar e cantar nas igrejas do irmão, nunca me interferi no seu trabalho, no trabalho do irmão como cantor, porém, a gente tem essa ordem aqui. No caso, eu volto a dizer, o irmão pode participar do grupo de música, junto com os irmãos conduzir a igreja no canto, que é o que eu disse. A ideia do pessoal que está aqui não é uma apresentação, ou um solo, a ideia é que a igreja cante, às vezes não funciona, mas a ideia é essa. Canto congregacional, ok. E aí, assim, outras atividades podem acontecer tranquilamente. E dentro do respeito. Então, o conselho, eu tenho conversado com o conselho. Hoje, o irmão não me conhecia, foi surpresa para o irmão. Hoje, o conselho já sabe as minhas opiniões, a igreja já sabe, já viu o meu perfil, eu tenho características, personalidade. E o conselho está em conversas, eu sou designado, o conselho... parece desejar apontar que tem sido bom, não é que é perfeito, mas Noves Fora, acho que quer ir para essa direção. Então, os irmãos têm que começar a não se ofender com as minhas opiniões, certo? Tem que, pelo menos isso. Veio lá do sul da Bahia, veio não sei de onde, lá era assim, não tinha sociedade, tinha ministério, tinha ministro. Meu irmão, mas tem que chegar aqui na igreja, vai chegar e vai ver como está aqui, tem um conselho, está tendo instrução. E aí vai ficar meu inimigo por causa disso? Não, graças a Deus, irmão Joel, eu não percebo, e já disse, até você falou isso aí, eu falei lá em casa, disse, eu vejo que o irmão Joel teve aquela dificuldade, mas eu deixo ele falar, e é o seu direito, até porque também eu vejo que não há maldade no irmão, não há mágoa, eu vejo que está tranquilo. Eu não tentei ele visitar, teve a pandemia, o irmão respeitei, a questão de não poder ir lá, porque o irmão estava se precavendo na questão da pandemia, do vírus, mas a gente está tranquilo, eu não tenho nada pessoal contra o irmão, e tudo mais, mas tenho essas opiniões aí, e creio que foi bom do que eu tivesse dito para o irmão, enganado o irmão, iludido o irmão. Então, assim, é o que eu penso, as coisas estão tudo muito claras, diretas, e, na verdade, irmãos, teve a surpresa, que é normal, mas... apesar de não me conhecerem antes, mas assim, dá para saber, ter noção, tal. O meu trabalho lá também não estava escondido. Então, quem visitou lá Ipirá, o prefeito Marcos foi lá, viu como é a liturgia, que é a mesma daqui. Acho que o pastor talvez deve ter feito alguma alteração depois agora, mas no começo, muito parecido e tudo. Então, não tem por que a gente ficar num clima ruim, se magoando, com coisas assim. E se eu fosse membro da igreja e estivesse no seu lugar, se eu visse que a igreja é bíblica, eu ficava também. Se eu discordasse, poderia conversar com o conselho. Se o pastor e o conselho tivessem naquela perspectiva, eu teria que, tranquilamente, ficar na minha e tal. Não ficar reclamando para um, reclamando para outro, causando fofoca, disse, me disse. A igreja não vai ganhar nada com isso, certo? Não vai ganhar nada. Então, assim, nós temos que entender isso. Então, eu só quero ser respeitado. O que eu não respeito, eu volto a dizer aqui, é quando eu vejo que é um jogo político e que, às vezes, o que acontece, como eu falei aqui, lá, o pessoal que é liberal, que é pentecostal, está aí e ninguém diz nada, quer respeito. E eu estou totalmente de acordo com os papéis, com o que a igreja ensina, então eu exijo respeito também. E, na verdade, se a gente for disputar na questão, quem tem mais o direito confessional de estar na igreja é quem é reformado clássico, quem subscreve a confissão. Então, assim, eu só exijo respeito. O irmão gosta de alguma coisa que é da linha mais pentecostal? Ok, meu irmão, eu não vou mudar seu gosto.
Você gosta de ouvir em casa, no carro, uma música de um estilo, é seu gosto, não tem nada a ver com isso. Agora, aqui na igreja, a igreja é presbiteriana, a igreja é reformada, então tem que haver um respeito pelo trabalho que está sendo feito, está sendo ensinado com clareza. Toda pergunta que é feita eu respondo diretamente. Eu não estou jogando com os irmãos aqui, não fazendo jogo nenhum, não estou escondendo jogo nenhum dos irmãos. Então, o que eu espero só é que me respeitem as opiniões que eu tenho, que é fruto. Respeite a minha história também, porque eu fui para o seminário, estudei, não pulei cerca para ser pastor presbiteriano. Um presbitério me ordenou, fui designado para a igreja, então eu exijo respeito. Respeito os pentecostais lá na igreja deles, o batista lá na igreja deles. Respeito. Dependendo do nível de concordância bíblica, até numa palestra e tal, vem aqui, dá uma palestra e tudo. Agora, você que tem essa opinião e quer impor uma opinião que não é a da igreja, não é a confessional, não é o que você já entendeu claramente que o seu pastor não segue ela e ele tem uma base, por que não segue? Você quer empurrar a goela abaixo, desrespeitar o trabalho que está sendo feito, eu não tenho o mínimo de respeito por essa pessoa, por você. E para mim, assim, eu estou no 9º ano de ministério, eu já tive muita paciência e estou aqui com muita paciência ensinando. Agora, acabou o meu respeito, mas assim, eu tenho parentes pentecostais, às vezes vai lá, às vezes eu fico meio assim, mas vou lá, prego na igreja, quando eu vou lá no Ceará, vou lá, prego na igreja, parente meu, que é pastor pentecostal, respeito os pentecostais, todos nós temos alguma história, né, ou já veio de lá, ou teve algum contato, alguma influência, mas eu tenho uma caminhada, uma história, tenho um compromisso, fiz votos, sou presbiteriano, e quero respeito, exijo respeito. E eu vou lhe respeitar enquanto a sua opinião for assim, uma coisa particular, que você não gostou, não concorda, ainda não teve a oportunidade de aprender, está aprendendo ainda, ou então aprendeu, mas não concorda, mas respeita. Então tem que haver respeito. Havendo respeito, irmãos, a gente caminha junto, até com algumas diferenças, a gente consegue. Agora, partiu para palhaçada, desrespeito, agressão, perseguição, oposição gratuita, para mim, assim, o conselho já sabe, a gente está em conversa, quer que eu fique? Então, assim, vai ter que haver essa equalização aí, e para poder haver esse respeito, a gente caminhar. Fora disso, assim, não dá, assim, eu sou limitado, né? Eu também sou pecador, tenho meus limites também. Então, chega um momento que a gente também é ser humano, e aí eu fico preocupado até de ficar, isso não for resolvido, tratado, eu sou um pastor, aí daqui a pouco eu perco a paciência e gera um problema maior, né? E vem a público uma questão, não é bom, isso vai afetar o testemunho da igreja. Mas eu respeito os pentecostais, eles têm a história deles, certo? Tem a tradição deles, respeito o batista, respeito todo mundo. Mas também, presbiteriano, muita chacota, o pessoal não entende a nossa doutrina. Então, assim, respeito também, porque a gente está aqui, tem uma história e tem um porquê das coisas, e Deus é soberano, Ele nos colocou aqui e Ele tem um propósito. Meu irmão, diga lá, irmão Francisco. Reverendo, primeiro, dizer ao senhor que a igreja presbiteriana Betel em Alagoinhas, eu nunca tinha tido uma experiência de conviver como pastor dessa linha puritana. Sim. Aprendi muito, muito. E aprendi também que quando há divergência, a gente tem que focar em Cristo. Quando a gente foca em Cristo, Ele mostra realmente Sim. a verdade. E eu tenho feito isso, tenho aprendido muito com o Senhor, tenho orado muito pela família pastoral, porque o correto é Cristo. Sim. O correto não é o pastor Calmon, não é Francisco, não é Marco, enfim, o correto é Cristo. E o foco tem que ser Cristo. Tudo que o Senhor tem nos ensinado aqui, eu sou muito feliz de estar aqui. Tenho aprendido muito com o Senhor, muito, né? As divergências que venham surgir, ela tem que ser divergência ética,
ser de respeito. E assim, dizer para o senhor que eu e minha família, nós somos muito felizes de estar aqui nessa igreja, de estar aqui dentro do senhor. Sim. E eu oro a Deus que o senhor passe muito tempo aqui conosco, porque tem muita coisa para a gente aprender. A seriedade com que o senhor trata a Sagrada Escritura, né? Óbvio, tem alguns pontos que até a gente já falou aqui, que a gente precisa de evoluir, de conhecer mais, de discutir mais. Mas qual é o foco que eu queria mencionar do que foi colocado aqui? Falando de visita, falar de irmãos que não estão presentes, da comunhão, enfim. Eu queria só colocar uma situação aqui que eu estou batendo nessa tecla. Eu acho que o conselho da igreja presbiteriana Betel, ele tem que se posicionar com a ausência de alguns trabalhos. E aí eu me coloco também no meio disso de dizer que falta sim os diáconos tomar a posição de diácono na nossa igreja, de visitar, de fazer campanhas para ajudar os mais necessitados, né? Às vezes me incomoda muito quando eu vejo o presbítero sentado ali tomando conta do portão, não é a função dele. Eu sei do amor dele pela igreja que está ali, mas está errado. E no meu ponto de vista, o conselho tem que se posicionar com relação a isso. Eu até convidei o meu irmão para a gente nos reunir no intuito de assumir as culpas junto com eles, com a igreja, e de o presbítero, aliás, os diáconos se posicionarem. Agora, essa visitação, eu sinto muita falta aqui. Sim. Tem que ter visita sim, a gente tem que fazer o idem, a gente tem que buscar quem são os irmãos que estão ausentes, por que estão ausentes, né? Inclusive, no próximo trimestre, a gente terminou as tarefas que definiram desse trimestre, e aí eu já convido os irmãos homens, o senhor também que está nos visitando, peço a Deus que fique aqui conosco, o irmão Joel também, para se engajar nos trabalhos da UPH. A gente vai fazer um trabalho de visita, de estar na programação, de evangelização. Então, o que eu vejo a necessidade assim, muito, evidente, muito eminente no momento, é isso, de visitar os meus irmãos, junto comigo também, apesar de eu estar em disponibilidade, eu me coloco para ajudá-los em nome do Senhor Jesus Cristo, para que a gente, como diácono, assuma a posição de diácono, né? E não fique assim, meio que o templo, a manutenção do templo, o andamento do culto no templo e outras atividades do templo é responsabilidade de nós, diáconos. Eu me coloco nós, mesmo disponibilidade, mas eu me coloco a ajudar também nesse sentido. Ontem eu fiquei até meio constrangido, eu cheguei aí, estava fechado. Aí eu fui na padaria com o Guilherme comer alguma coisa. Quando voltei, estava só o irmão Marcos aqui. Então, assim, eu acho que é necessário. E aí sim, eu volto a dizer, o conselho ele tem que se posicionar, porque ele termina assumindo essa culpa. O conselho, quando eu digo na pessoa do senhor e dos presbíteros, ele tem que se posicionar com relação a nós, diáconos, dizer, vamos lá, gente, somos igreja, fazemos isso para Cristo. Se fazemos para Cristo, tem que fazer o melhor possível. Sim, irmãos, só para concluir também e responder o irmão Diácono Francisco, então, o conselho ele tem reunido, certo? Esse momento do ano é um momento que o presbitério ele viria aqui fazer uma visita ao conselho para questionar questões de transição, de permanência ou não do ministro. Eu tenho conversado com o conselho tem conversado entre si sobre essas questões, são evidentes, né? E problemas, irmãos, eles estão aí. Eu estou aqui para, da minha parte, eu acho que a gente tem que resolver. O conselho também está ouvindo, eu creio que também está inclinado a isso. Então, assim, eu peço aos irmãos que orem, né, que tenham um pouco de paciência, para que a gente consiga resolver, de fato, são problemas reais, né, essa questão que o irmão citou, e melhorar, sempre vai ter coisas a melhorar, né, claro. Como pastor, eu sempre vou ter que estar melhorando, os diáconos e tal, mas não pode haver, de fato, isso que o irmão está dizendo aí, uma coisa gritante, um abandono, e parece que nunca vem uma tratativa, uma resposta. Não pode.
né? Então, acho que é momento da gente realmente resolver, tratar, conversar, até porque, assim, eu também como ministro, e eu disse para o conselho, e volto a dizer, eu vim para fazer o meu trabalho, estou aqui para resolver problema, a menos que a igreja, a gente não quer resolver. Não quer resolver, a gente quer ficar assim mesmo, não queremos crescer espiritualmente, não queremos aprender mais, não queremos tratar problema, aí é o meu limite, aí eu entro numa situação de que eu digo assim, não, isso, irmão, não é só dito, não, isso é expresso em ações, em reações, em ações. Então, se disser que com palavras e ações que não quer, que até agora eu acho que não é o caso do nosso conselho, né, eu acho que o conselho quer resolver, então vamos orar, né, tudo tem um tempo, as coisas têm uma dificuldade, às vezes, tem ordem de coisas, às vezes a gente está vendo um problema aqui, mas tem outros atrás para resolver, para poder chegar nesse. Então, orem por isso, porque igreja tem problema para resolver, para tratar, e não é para a gente ficar assustado. Eu vim para isso, eu estou aqui para resolver problema. Junto com, agora não sozinho, eu não resolvo problema só, junto com o conselho, né, de modo presbiteriano, de modo conciliar. E aí, fazendo isso, eu creio que são coisas que ficam pequenas diante do que a gente tem como vocação de igreja, de pregar Cristo. A nossa igreja, né, você vê, nossa vocação, e aí entra, claro, evangelismo, visitação, há um trabalho que é do diácono, de caridade, de assistência, o conselho tem o seu trabalho, e toda a igreja, cada um com a sua função, eu creio que temos grande potencial, né, como de ser uma diferença, uma igreja diferenciada na cidade de Alagoinhas e chamar a atenção de modo positivo, né, a cidade, passar uma outra impressão, né, de uma igreja realmente que está avançando, né, de todos os sentidos, né, crescimento numérico, espiritual, de seriedade, teologicamente. Irmãos, o tempo, o irmão Marcos até levantou a mão ali, mas senão a gente vai almoçar aqui. Você vai querer falar, meu irmão?
Irmãos, vamos orar para a gente já se despedir. À noite, às 18 horas, retornamos. Oremos. Senhor, nós te louvamos por esse momento de aprendizado, pelo que o Senhor tem feito entre nós, usando cada circunstância. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Ó Deus, que o Senhor administre todas essas coisas para o bem de cada um de nós e dessa igreja, e que venha o teu reino aqui, ó Pai. Nos leve em paz, nos traz à noite também. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos nós até 18 horas. Eu quero conversar com você.